sarado, vigoroso, etc. Ou eu, não é assim, então chuto o balde, sabe? Liga o botão aquele botãozinho, que eu não posso falar a palavra aqui. A gente deve ligar esse botãozinho é para outras coisas, é para os nossos preconceitos, é para as nossas para aquilo que para o papagaiozinho assim que nos coloca para baixo, mas a gente liga esse botãozinho e chuta o balde para o nosso autocuidado e aí só reforça. Por isso que dá a impressão de ladeira abaixo. A gente quer comparar, a gente quer ter uma condição completamente diferente e a gente não se preparou para chegar aqui nessa condição. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou fisioterapeuta do assoalho pélvico, sou fisioterapeuta integrativa. No meu trabalho, né, eu associo a fisioterapia integrativa com a fisioterapia do assoalho pélvico, né, na busca desse equilíbrio das mulheres. Né? O meu trabalho é com mulheres que estão aí sentindo já esses desequilíbrios hormonais, né, esse avanço, essa transição aí que vem do climatério para a menopausa, então, principalmente a partir de 40, 45 anos, e o meu trabalho é ensinar vocês, mulheres, a partir dessa faixa etária, a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural, O que acontece na menopausa, né? O que acontece nesse ponto? Os nossos hormônios eles diminuem, né, os hormônios responsáveis, os hormônios ditos hormônios sexuais, que vêm lá na nossa primeira menstruação, que prepara os nossos folículos ovarianos para ovular e para a gente reproduzir, precisa ter uma maturação todo mês ali desses folículos, né, no nosso processo, nos nossos ciclos menstruais, e vem um hormônio lá da hipófise, ativando, gente, estou com um gato aqui no colo, ativando esses folículos, e aí tem toda uma regulação hormonal nesse sentido. Quando na natureza a gente já está, né, lá na frente e é considerado que a gente já está num ponto que não vamos mais reproduzir, esses hormônios vão mudando e a gente tem uma diminuição do estrogênio e da progesterona. Isso acontece, isso acontece ao longo do tempo, devagar, na fase que antecede a menopausa. A menopausa é a última menstruação, ou seja, os hormônios diminuíram num ponto que você não tem mais maturação desse folículo, não ovula mais e não menstrua mais. Como que eu sei que eu cheguei na última menstruação? Depois que eu fiquei um prazo sem menstruar. Não tem jeito de eu entrar na menopausa hoje, esse mês, e a partir de amanhã eu saber que eu entrei na menopausa. Porque a menopausa é uma diminuição do hormônio que chega num ponto que você não ovula mais, não menstrua mais. Então, esse diagnóstico ou essa definição da menopausa é feita de maneira retroativa, ou seja, depois de um tempo lá na frente que eu passei sem menstruar, eu constato que eu entrei na menopausa. Existe nessa diminuição dos hormônios essa diminuição ela oscila, né? Ela é gradual. Então pode ser que os hormônios comecem a diminuir, eu menstrue um mês, no outro mês eu não menstruo, passo 3 meses sem menstruar, volto a menstruar. Então, qual é o tempo que eu tenho que esperar para entender que eu cheguei na menopausa? 1 ano sem menstruação. Então, depois de 1 ano sem menstruação, significa que os hormônios diminuíram de verdade em um nível que não ovula mais, que não estimula mais a liberação desse folículo, e então você não ovula, não menstrua, né, por um tempo suficiente para não ser só alterações de irregularidade do ciclo, tá? Então, quando a menopausa chega, quando esses hormônios caem, o efeito no nosso corpo, né, que me deixa feia, me deixa me sentir feia e fora de forma, vamos falar aqui hoje do sistema músculo-esquelético. Eu tenho uma diminuição da massa muscular, ou seja, a gente fica mais murcha, né? E é assim, a gente fica mais murcha e o nosso metabolismo fica mais lento. A gente acumula mais gordura. Se você faz uma avaliação lá na academia ou uma composição corporal, o seu peso de massa gorda ele aumenta e de massa muscular diminui. Aí, gente, que fracasso, né?
E com isso também, e com o efeito hormonal, também cai a nossa massa óssea, ou seja, o osso fica mais fraco, e se o osso fica mais fraco, a gente fica, né, com o risco aí de ter osteopenia, osteoporose, lá na frente um risco de fratura. Derrota, né, gente? Né? Nenhuma dessas notícias aí são boas. Além disso, o efeito na pele, na viscosidade, na elasticidade, nos níveis de colágeno, tudo isso muda na hidratação, na nutrição dessa mucosa, de todas as mucosas e da pele. Você chega diante do espelho e tem, né, um rosto que começa a cair. Você chega diante do espelho e tem ruguinhas que só apareciam na expressão e agora elas estão marcando, né? Então isso tudo mexe com a nossa autoestima, né? A gente perceber que está envelhecendo, né? Isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, diminuiu massa muscular, diminuiu massa óssea, diminuiu aumentou, né, diminuiu o metabolismo e aumentou a taxa de gordura. E aí o resultado é desastroso. O que eu posso fazer? As boas notícias são que essas alterações, especialmente nesse sistema, elas são reversíveis até independente da gente conseguir ou querer ou poder fazer uma reposição hormonal. Eu fui buscar uma forma natural, tá? E que me controlou absolutamente os sintomas, que eu tinha muito fogacho, né, muita insônia, muito desequilíbrio emocional, muita indisposição. E a forma como eu trabalho a ativação hormonal é através de uma sequência de exercícios que super gostosos, super dinâmicos, que vem aí da yoga. Isso serve para ativar os meus hormônios, influenciou pra caramba, ajudou o meu sono, meu fogacho, parte da libido, tudo mais. E também a gente tem, independente de você fazer isso ou não, o que reverte ou a que nosso corpo responde para melhorar isso que eu vejo lá na frente, ao exercício, gente, ao movimento. Então, o movimento, o nosso corpo, ele foi feito para movimentar. E aí, gente, a gente vai ficando, né? O nosso estilo de vida, as nossas escolhas, né? O que a contemporaneidade nos trouxe, assim, é tão antinatural, né? E a gente tem que aceitar, respirar, ver como que a gente lida com isso. O movimento é natural do ser humano. Nós temos cada lugarzinho, cada junta, né? Que chega essa hora também, a gente tem dor articular, junta tudo e joga fora, né? Quer acabar com as dores articulares, que tem desgaste, tá? Os exercícios também trazem nutrição, lubrificação para as nossas articulações todas. Então, olha só, cada região, né, cada dobrinha, cada lugar que eu consigo dobrar ou que já perdeu essa articulação, é um lugar que eu tenho um músculo movimentando. Nós fomos feitos para movimentar, a não ser que a gente tenha uma doença que impeça esse movimento. Mas todas as nossas articulações foram feitas para movimentar. O músculo movimenta essa articulação. Se a gente vai envelhecendo e vai deixando perder isso, chega lá na frente, a gente não tem um movimento mínimo, que é um movimento mínimo do esfíncter para segurar o nosso xixi. A gente não tem movimento nesse assoalho pélvico, e vocês já estão sentindo isso aí com a queda da libido, com o orgasmo mais atrasado, mais dificultoso, porque os músculos não estão trabalhando para levar sangue nessas estruturas.